Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. Ao vivo, nosso programa é assistido da Noruega até Luanda, na África, é assistido do Canadá até o Líbano, é assistido do Amapá até Buenos Aires. Na época da Copa passada, nós fomos assistidos na Rússia. Assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando do mundo inteiro. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é a firma, é a empresa de neurologia, que tem neurologia clínica, neurologia pediátrica, neurocirurgia e neurointervenção, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, muito especial porque é meu amigo pessoal de longo tempo e é o nosso primeiro médico veterinário que vem no programa. Já é uma cobrança de muito tempo dos nossos espectadores e dessa vez eu convidei o Dr. Márcio Vaia. O Márcio Vaia, ele é filho da lenda daqui chamada Dr. Vaia. Desde que eu moro em Belém de 66, o Dr. Vaia já era conhecido como a lenda, um médico veterinário que foi a nossa referência aqui, pelo menos nos últimos 50, 60 anos. E o Márcio herdou do pai a profissão e é responsável pela clínica até hoje, lá na Ode Almeida, continua lá, a Clivepa. E eu convidei o Márcio, esse convite ele já está me devendo já faz uns 2 ou 3 anos, para nos falar hoje dos nossos animaizinhos de estimação. Depois eu vou convidar o Márcio para voltar aqui para falar sobre a parte de pecuária, das doenças nos grandes animais, até porque ele também é pecuarista. Márcio, me fala uma coisa. Primeiro, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor. E segundo, vamos começar pelo começo. Como cuidar dos animaizinhos recém-nascidos, os pediátricos? Bem, antes de mais nada, um bom dia, né, ao senhor, doutor Eduardo, aos telespectadores, tá? E vamos lá. Aos animais a gente tem que ter muitos cuidados, principalmente os pediátricos, né, que ao primeiro momento, ao nascer, né, encontram, vamos ter as dificuldades do dia a dia, que a vacinação, que faz parte do cronograma preventivo, a utilização do remédio de verme, a alimentação, nessa fase pediátrica, é muito importante. Então, a gente está falando de cachorrinhos e gatinhos, digamos assim. No geral, as medidas são as mesmas com relação a felinos e caninos, porém com prazos um pouco diferentes. Muitas das vezes, em determinado momento, a escolha da alimentação, né, para felinos e caninos, cada um com o seu, digamos assim. Me fala uma coisa, Márcio. Qual é o momento que eu tenho os animais, nasceram em casa, ou chamo... Hoje em dia chama para fazer o parto, né? Eu já tive animais que vocês fizeram o parto. E qual é o momento que você chama o médico veterinário para cuidar desses animais? Após o parto, né, a gente deve ficar atento na amamentação, certo? Então, acredito que um parto normal, ele não assistido pelo médico veterinário, a gente deve aguardar aí uns 10 a 20 dias para fazer um atendimento, avaliação dos filhotes e, a partir daí, tomar as medidas preventivas. Né? A gente, de acordo com a idade, a gente vai iniciar com o processo de vermifugação, né? Que vai variar entre 15 a 30 dias, em média, a primeira dose,
Mas existe um cronograma de vermifugação, né? Que vai da primeira, segunda e terceira dose. É muito comum o verme? Muito comum. Muito comum até porque, às vezes, a mãe já está com vermes. Então, ela já passa na fase da gestação para os filhotes os vermes. Meu Deus. Então, isso acontece. Eita. Ei, Márcio, a medicina, tu és o primeiro veterinário que vem aqui no programa. A área de saúde no mundo, ela evoluiu demais. Em que evoluiu a medicina veterinária no mundo atual? A evolução da medicina veterinária foi fantástica, porque a tecnologia ela avançou muito e automaticamente essa tecnologia foi repassada à medicina, né? E hoje nós temos exames que antigamente não existiam. Né? Então, de 20 anos para cá, acredito, até mais, é claro, né? Em outros países do mundo, a tecnologia ajudou muito no desenvolvimento para o diagnóstico de doenças, né? E, num todo, ela foi fantástico, por tudo. Então, a mesma ressonância, tomografia, ultrassom, tudo isso chegou nos animais? Chegou, até porque quando eu me formei em 95, né, a gente tinha muita dificuldade. Isso eu estou falando da minha época, imagina da época do meu pai, né? Então, era o termômetro, era o estetoscópio, os olhos e o ouvido, literalmente as mãos, porque era a palpação, né? Quando o paciente chegava na clínica, o que a gente tinha disponível ali naquele primeiro momento? Né? Conversar com o cliente, obter informações e, a partir dessas informações, a gente iria para o animalzinho, no qual a gente tirava a temperatura, fazia a ausculta, a palpação abdominal, né? E examinava clinicamente o paciente detalhadamente. E depois disso aí, para fazer exames, era muito difícil. A gente tinha muita dificuldade. Eu fico sempre imaginando, eu tinha um professor que dizia, o animal não diz o que ele está sentindo. É uma das nossas maiores dificuldades, digamos assim. A gente tem que ter muita percepção. Tem que descobrir o que é que ele está sentindo. E imagina, ainda bem que eu acho, a minha geração de médicos, quando eu comecei, não existia ultrassom, nada disso. Então, era assim, só tem que ainda tinha conversa, né? Isso, muito na conversa e muito no... Mão, estetoscópio e informação. Me fala uma coisa, agora a pergunta é filosófica. Em que é importante um animalzinho na tua vida? A gente vive lendo isso aí, mas o que é importante tu ter um pet? Eu gosto do termo atual, pet. O pessoal inglesou o termo, mas o teu animalzinho... O termo pet é o que está se usando no dia a dia. Mas antes de mais nada, pet ou animal, a qualidade de vida que dá ao ser humano, em termos da participação do pet no ambiente familiar. Certo. Isso tem melhorado muito na qualidade de vida das pessoas. E, tipo assim, é muito agradável. É muita felicidade, a alegria de ter um pet em casa, ou felino, ou canino. É fantástico. Eu sou suspeito para falar porque nós somos amigos aí há uns 30 anos, desde do Bob. Isso é verdade. Eu cheguei de São Paulo e tive um cão, me deram um cão, e foi você que cuidou dele, depois o Bob, a Cici. Para mim foi um desafio, né, doutor? Porque foram vários. Foi um desafio para mim, primeiramente, que eu estava recém-formado, né, doutor Eduardo? Então, tipo assim, a gente chegar e atender um médico é sempre muito preocupante, e muito novo, né? A gente sai da universidade ali, iniciando um trabalho com um médico veterinário, e naquela época a dificuldade era muito grande. Então, e se deparar com um grande médico humano, né, para mim foi um desafio maior ainda. Que bom. Né? Acho que bom que nós nos tornamos amigos. Você sempre cuidou dos meus animais, já está na terceira geração, né? Agora eu tenho o Woodstock e o Baltazar. Eu tenho um cãozinho chamado Woodstock, porque ele é parecido com aquele passarinho do Snoopy, do desenho do Charlie Brown. Todo peludinho, todo peludinho. O Woodstock. Mas é o que tu falaste, é uma alegria, né? É uma felicidade. Eu chego em casa... Alivia o estresse. Chego em casa e eles pulam. Ajuda na recuperação de pessoas que têm doenças, tanto psicológicas como outras doenças ligadas à saúde, né? Então, realmente, a área de pet tem se ampliado muito a questão a ligação com humanos. Me fala uma coisa agora.
Antigamente, quem morava em apartamento não podia ter animal, certo? Sim. Hoje o pessoal tem. Acontece que todo mundo tem que sair para trabalhar e é um problema. Como é que faz para deixar animalzinho em casa, hein? Esse é um cuidado muito importante, né? Porque necessariamente ao sair de casa nós temos que vistoriar tudo. Primeiramente, por quê? Porque ingestão de corpo estranho é muito comum e frequente no atendimento clínico, no dia a dia, nos hospitais. O animal ingerir corpos estranhos, o dos mais variados tipos, né? Aí faz a varredura em casa, verifica tudo, cabo de fios que podem dar choque, né? O alimento, deixar no volume certinho, água e ração, alimento à vontade, digamos, de acordo com o tipo de alimentação, tem tempo de duração desse alimento no ambiente, porque hoje você tem a questão da ração, mas tem gente que prefere dar alimento natural. Então, a gente tem que ter esse cuidado por tudo, né? Então, sempre ao sair de casa, vistoriar tudo, principalmente cabos de fiação e possibilidade de ingestão de corpo estranho, eu diria. Janelas abertas também é um perigo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que me preocupa até. Hoje, praticamente, ninguém usa... Eu tenho 69 anos, eu sou da época que o cãozinho comia o que sobrava do almoço, né? Nem existia ração. Hoje, a gente dá ração. E me preocupa quando os cães roem osso. Eles ainda roem osso hoje? Ainda tem essas questões. Ainda se utiliza os alimentos que usavam-se antigamente. Só que temos outras medidas para poder, tipo assim, controlar, tipo assim, possibilidade de infecção. Certo. Entendeu? Então, e tem risco de morder, engolir o osso? Tem, que já cãozinho, osso de galinha, por exemplo. Não se dá osso de galinha, né? Não é indicado realmente dar, mas acontece de dar osso de galinha. O pessoal ainda dá, sim. É frequente a gente encontrar animal com engatado ou atravessado, mas eu já atendi animais com osso de galinha, aquele osso de boi, né? Aqueles pedaços de osso engatado assim, e a gente chega lá, o animal está com o osso dentro da boca. E aí a gente tem que anestesiar, né? E anestesiar tirar realmente para poder retirar. Me fala uma coisa, como o nosso tempo está acabando, tem que vacinar os cachorrinhos? Com certeza. É uma obrigação que é muito importante, né? É uma medida preventiva importantíssima na saúde animal. Certo. A vacinação faz parte de um cronograma para, tipo assim, dar qualidade de vida, segurança para a saúde do pet. Então, a vacinação, ela se inicia numa fase entre 6 e 8 semanas de vida, em média. De acordo com os tipos de vacina, a gente vai encaixando o cronograma de vacinação, né? Temos muitas vacinas no mercado e temos protocolos para essas vacinas. Certo. Mas no mundo atual, todo animalzinho que eu tenho, todo pet, tem que ter um veterinário para cuidar dele. Olha, sempre é muito importante ter um veterinário, né, de confiança, um hospital de referência, né, para que ele possa, quando precisar de socorro, ir ao local que ele já tenha conhecimento, ou procurar o seu médico veterinário. Certo, perfeito. Márcio, o programa hoje são 2 blocos, tá? E eu vou entrevistar uma veterinária a seguir. Então, Márcio, a gente vai dedicar o nosso programa. Fica a teu critério, pode falar. Sim, eu queria falar assim um pouco que o Dr. Vaia, né, meu pai, uma pessoa fantástica. Foi assim para mim, não foi só pai, foi me ajudou em tudo. A referência humana de tudo. Não só como médico veterinário, como ser humano, principalmente, né? Então, ele me levou em lugares que eu não esperava, realmente. Certo. Tanto em lugares difíceis, porque ele adorava botar a gente à prova. Né? Então, ele queria ver a gente trabalhar, assim, trabalhando e dando conta do que é necessário, né? Tipo assim, tomando conta ali das coisas, tomando decisões. Então, papai foi fantástico. Eu sei disso. Excelente, um amigo e... Doutor Vaia, o programa hoje foi para o senhor. Ainda vai continuar, mas o programa hoje foi para o senhor. Um dia a gente vai se encontrar. Um abraço grande. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. Muito prazer em revê-lo também. Obrigado por tudo. Pessoal, a gente já volta.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos. E nessa segunda parte do programa, agora é uma veterinária. O nosso primeiro bloco foi com o veterinário, o doutor Márcio Veia. Agora é a doutora Márcia Alves. A Márcia Alves foi convidada porque a Márcia é diretora do primeiro hospital da região norte público de atendimento veterinário. Márcia, primeiro, super obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E fala primeiro do hospital, a luta para fazer esse hospital. Isso, foi um desafio para a gente construir o hospital, montar um projeto, né? Nem sempre a população acredita que é importante ter um atendimento, né, diferenciado para aquele público que realmente não pode pagar, né, por um atendimento particular. Então, o hospital foi inaugurado dia 9 de novembro de 2020, em plena pandemia. Em plena pandemia. Em plena pandemia. E aí já somos referência, somos o primeiro da região norte. Somos referência já. Vários colegas já fizeram visitas técnicas, Manaus, Amapá, outros estados aqui do Pará já vieram nos visitar, né? Interessado em olhar o projeto, em ver como é o funcionamento, para poder levar essa ideia para outros estados e outras cidades, para poder também, quem sabe, né, haver a construção, a realização também desse sonho, né, em outros lugares. Que legal. Você que está nesse projeto desde o começo, me fala uma coisa, Márcia. Onde é, hein? Então, o hospital público, ele fica localizado na rodovia do Tapanã. Rodovia do Tapanã. Rodovia do Tapanã, 281, passando o cemitério público. Passando o cemitério do Tapanã, fica o Hospital Veterinário Público Dr. Vaia. Dr. Vaia. Dr. Vaia, eu falo que o nosso Dr. pioneiro. Vaia, nosso pioneiro, nossa lenda, né? Isso. Eu acho que desde que eu falei ainda agora para o Márcio, desde que eu cheguei em Belém, eu acho que o primeiro médico que eu soube o nome foi o Dr. Vaia. Eu fui estagiária, né, na clínica dele, então eu sempre digo que eu tive duas criações, né? Uma foi a minha formação de caráter, de personalidade, que foi orientado pelos meus pais, e a minha segunda educação foi a minha educação profissional, que foi através do Dr. Vaia, que sempre incentivou, me colocava para estudar, abrir o livro, bora estudar, e eu tinha que ler em voz alta o capítulo, e nós íamos debatendo aquele capítulo. Então, eu tive realmente duas educações, sou muito grata por isso. Puxa vida! Agora me fala uma coisa, vocês abriram o hospital em plena pandemia. Sim. Como foi trabalhar na pandemia, hein? Foi o maior desafio, né? Primeiro, nós não tínhamos a experiência de gestão no hospital público. E segundo, fazer a gestão de um hospital público veterinário em plena pandemia, onde os insumos estavam totalmente assim, a gente tinha que segurar, né? Então, a orientação do Ministério da Saúde era que cirurgias eletivas na medicina veterinária deveriam ser suspensas, justamente para não gastar os insumos necessários, que são usados também, os anestésicos, que são usados na pandemia, nós usamos também nos nossos protocolos, né, de cirurgia e anestesia. Então, esse também foi um dos desafios, né? Experiências exitosas nós tivemos também com o hospital.
houve 2 hospitais aqui em Belém. Um hospital municipal de referência para a Covid e o outro foi o hospital veterinário, que nós não paramos em nenhum momento. O hospital não parou, o número de atendimentos não baixou. Então, nós tivemos que, através de experiência, estudar também, né, métodos, né, para a gente poder seguir o hospital sem entrar em colapso, por falta de insumo. E nós superamos também essa fase, graças a Deus. Eu estou imaginando o sufoco que Foi um sufoco muito grande. Me fala uma coisa, Márcia. Como é que se tem acesso ao teu hospital? Então, eu vou fazer uma pergunta agora de... Ele é da prefeitura ou do governo? Ele é exclusivamente municipal. Municipal. Exclusivamente municipal. Exclusivamente municipal. Que bom mesmo. Agora me fala, como ter acesso? A estrada do Tapanã, para quem não sabe, para quem mora desse lado da cidade, ela conecta Augusto Montenegro à Estrada Velha de Coraci, né? Isso, você tem 2 acessos. Você tem alguns acessos. Hoje já está bem asfaltado. Pela Padre Bruno, que é a antiga Yamada, chega lá no meio dela. Tem a opção de pegar Pedro Álvares de Cabral, Arthur Bernardes, né? Também. E também Augusto Montenegro. Eu sou antigo, a Estrada Velha de Coraci, Arthur Bernardes. Certo. E Augusto, ela passa... E também Augusto Montenegro, isso. Perfeito. É só para o pessoal saber. O pessoal que mora desse lado da cidade, que não anda para o lado de lá, que agora é muito maior o lado de lá. Sim, né? Cresceu muito ali, né? Total. Cresceu demais aquela região ali. Não, um dia desse eu dei prego no carro, lá foi na Padre Bruno Sec. Sim. Como é que tem acesso lá? É público? Posso levar meu animal lá? Então, existem tem alguns porta critérios. Aberta ou não? Não trabalhamos porta aberta. O hospital, ele é um local de atendimento de baixa e média complexidade, tá? Então, nós trabalhamos de domingo a domingo, incluindo feriados, pontos facultativos. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 19 horas. Porém, às 16 horas, nós fazemos a última triagem para que todos aqueles animais que chegaram ali até às 16 sejam atendidos até às 19 horas. Como é que encaminha o animal para lá? Existe o critério, né? Nós trabalhamos com perfis socioeconômicos. O objetivo do hospital público é trabalhar, justamente atender as pessoas que nós classificamos como baixa renda. São aquelas pessoas que realmente não têm condições de pagar um local particular. Então, o que é que acontece, doutor? Se você não tem condições de pagar um local particular, muitas vezes, e olha que eu vivi isso muitos anos também trabalhando em outros lugares, né? Ela acaba abandonando aquele animalzinho com medo, né? Por um mecanismo de defesa. Eu não vou fazer crítica aqui a essa pessoa, porque até um mecanismo de defesa, pessoas que têm idoso em casa, que têm criança, e vê o animal doente, tem medo que passe aquela doença para o ser humano e acaba abandonando. E o hospital veio para isso, né? Para que evite o abandono. Se a gente está evitando o abandono, a gente está trabalhando muito bem a saúde pública. Com certeza. Né? Saúde pública, a saúde humana, a medicina veterinária, a saúde ambiental. Também isso tudo está incluído na saúde única. E a minha luta é essa, a gente incluir o hospital veterinário, a gente incluir a medicina veterinária na saúde única. Eles devem andar juntos. Certo. Né? Então, a partir daí, o objetivo realmente é esse. Evitar o abandono dos pets. Né? Não existe, doutor, animal de rua. Existe o animal abandonado. E isso é muito triste. Chocante. Né? Chocante. É chocante. Mesmo. Estima-se em torno de 250 mil animais em situação de vulnerabilidade aqui no Pará. No Pará? No Pará. É uma quantidade muito grande. É uma quantidade muito grande. Muito grande. E o hospital público está aí. O nosso público-alvo realmente é aquela pessoa, é aquela família que mora somente no município de Belém, tá? E que a renda familiar não ultrapasse os 2 salários mínimos. Né? Justamente para a gente poder trabalhar a questão para evitar a proliferação de zoonoses, né? Que são aquelas doenças que são transmissíveis do animal para o homem. E, Márcia, isso é um trabalho social fantástico também no contexto geral. Sim, sim, sim. E o animal abandonado chega na mão de vocês?
muitas pessoas, um público muito grande, resgata o animal e leva para atendimento. Normalmente são pessoas que trabalham em ONGs, são aqueles protetores independentes, né, onde existe o cadastro diferenciado para esses tutores. Por quê? A pessoa normal que eu digo, aquela pessoa que não é considerada protetora e nem dona de ONG, né? De acordo com a legislação municipal, você tem o direito de ter em seu domicílio até 10 animais. Tá? A partir daí, pode haver denúncias por maus tratos, né? Por falta de enriquecimento ambiental para o animal. Então, as ONGs, como não tem como manter 10 animais e as protetoras, existe esse cadastro diferenciado para elas. Então, o animal que eles resgatam, normalmente, 90% são animais provenientes de situação de vulnerabilidade. Aquele animal que estava rasgando lixo, que tem fome, que veio o carro, que bateu, o animal ficou ali à míngua, sentindo dor, sofrendo, aí a pessoa pega, resgata e leva para lá, para o atendimento. E depois disso, como é que fica? Infelizmente, nós não temos para onde encaminhar este animal. Daí a importância do trabalho das ONGs e dessas protetoras, né? Existe um trabalho muito importante. Nós temos o projeto no hospital, que é o protetor parceiro, né? Onde não há o limite para atendimento. Aos sábados e domingos, o programa que nós temos de controle populacional, que é a castração, é direcionado só para eles. Como é essa história do controle populacional? O controle populacional, a importância é justamente que a gente evite a proliferação desses animais. Né? Proliferação de animais errantes, acidentes com os animais, acidentes automobilísticos, né? Suja a cidade, eles rasgam lixo, eles espalham lixo, vem o rato, proliferação de leptospirose, então é toda uma cadeia. Daí a importância do controle populacional em massa, que é o programa de castração. Certo. Tá? Vocês fazem isso lá? Fazemos também. Faz parte da programação? Faz parte do nosso cronograma. É protocolo do hospital trabalhar o controle populacional. E quais são os outros serviços oferecidos lá? Então, atendimento de baixa e média complexidade, vacinação antirrábica, atendimento de consultas com hora marcada. Aquele tutor que já fez o seu cadastro, ele liga e marca a consulta para o seu pet, né? Trabalhamos cirurgias de baixa e média complexidade, né? No caso de cirurgias oncológicas, cirurgias ortopédicas e o programa de castração, né? Vocês fazem cirurgia, tratam câncer de animais? Sim, fazemos muita. 80% da nossa demanda de cirurgia normalmente é oncológica. E desses 80%, a grande maioria é tumor de mama, decorrente do uso inadequado de produtos, né, que chamam anticoncepcionais, que chamam o produto anti-sil, o uso inadequado, leva a consequências, a efeitos colaterais, né? Um deles é o tumor de mama. Então, Márcia, a incidência é muito grande. Como o nosso tempo está acabando, tu vai ter que voltar aqui para falar. É muita coisa para a gente falar. Existem os nossos projetos sociais no hospital, que é muito bacana. E eu com certeza eu volto aqui. Vai ser um prazer muito grande. Com certeza, vamos programar. Pessoal, como o nosso tempo acabou de verdade, o programa já foi dedicado ao Dr. Bahia. Concorda? Plenamente. Dr. Bahia, o programa hoje foi dedicado ao senhor. Então, Marcinha, vamos programar. A Márcia é minha amiga também de longo tempo. Longo. Ela cuidou do meu primeiro cão. Também. Também. Do Bob, olha. Tem muito tempo. Então, a Márcia vai voltar, o Márcio vai voltar. Eles vão voltar para continuar essa conversa maravilhosa com vocês. Pessoal, uma semana iluminada para todas e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.